Gente, essa daqui é a azulzinha, tá? Uma espécie nativa do Brasil, tá? Pouca gente sabe disso, tá? Porque ela é uma plantinha muito bonitinha, né? Super exótica e ela dá flores quase o ano inteiro. Ó, aqui tem uma florzinha bem feinha aqui, tá? E ela tá com poucas flores porque nós não estamos na melhor época do ano, pelo contrário. Nós estamos no inverno e ela está em dormência, mas na primavera é a maior florada dela. Ela se adapta facilmente aí a diferentes microclimas e ela é uma planta nativa não só do Brasil, mas da América do Sul, do Paraguai, por exemplo. O nome científico dela é Evolvulus glomeratus e ela não é daquelas plantinhas que você compra e ela simplesmente morre após a florada, não. Ela é uma plantinha perene. Geralmente quando a gente compra ela vem em pacotinhos assim, tá? Esse pacotinho aqui cheio de terra com uma mudinha pequenininha dela. Mas uma vez que você tem ela, você pode propagar ela em casa e nós vamos aprender sobre isso hoje também, tá? Aqui eu faço as minhas mudinhas, eu não compro mais as mudinhas, tá? E as pessoas cometem alguns erros na hora de fazer o cultivo delas. E eu vou falar sobre isso com você, porque se você resolver cultivar essa espécie, são erros que você não pode cometer, tá? Ela é bem simples de cuidar, mas alguns erros não podem ser cometidos, porque senão ela não vai se desenvolver. As flores são azuis, meio solitárias, mas elas são numerosas, tá? Geralmente. As folhagens são meio ovaladas, né? E tem uma leve penugenzinha por cima delas. Elas também são ornamentais. Ela atrai borboletas e pode ser cultivada em vaso, jardineira ou diretamente no canteiro, que geralmente eu pego um pneu, corto, retiro as laterais e faço o plantio no pneu, mas essa daqui está plantada em vaso, tá? Tá bem desenvolvida e logo na primavera ela vai se encher de flores, ela tá prontinha para começar a florada dela. E isso daqui é o máximo que ela cresce mais ou menos uns 30 centímetros mesmo. As sementinhas dela geralmente são bem poucas, né? Ela não é uma planta que produz muitas sementes, tá? Apesar de produzir muitas flores, olha, flores azuis com o centro bem branquinho. Mas essas sementinhas, elas germinam também com facilidade se elas caírem em terra fértil. E a época da primavera, gente, é uma época ótima para cultivar ela, porque ela gosta de clima quente, né? E só que ela gosta também de regas regulares, então a primavera costuma ser bem quente. Para fazer a propagação dela, eu faço qualquer época do ano, tá? Mas vai com muito mais sucesso na época da primavera e do verão, em que a umidade do ar está mais alta. Nessa época, apesar de estar bem seco, é possível fazer a propagação dela com menos sucesso. Quer dizer que você vai pegar, sei lá, uns 5 raminhos para 2, né, 1 ou 2, dá certo o cultivo, mas super vale a pena. Vocês podem ver aqui que eu coloquei esse raminho, que parece que está secando. Esse daqui já está quase seco também, né, estão secando. Mas esse daqui, olha, tá vendo? Esse daqui já deu certo, senão ele já estaria seco. Ó, essa parte aqui deu certo, a parte de cima então eu posso retirar, porque ela secou, né? E essa parte de baixo eu posso plantar, ó, já tem raízes já, então eu posso passar pro canteiro. Eu coloquei ela aqui ao lado dessa rosa do deserto, né? E até essa foi uma das causas dela não ter se saído tão bem, porque rosa do deserto não gosta de muita rega, então eu não posso manter a umidade por muito tempo, então eu não posso regar ela tanto quanto eu gostaria. Então, se você for fazer a propagação dela, faz num vaso separado, que para você manter a umidade dela, manter ela também num local sombreado, tá? Para poder ter uma taxa de sucesso maior. Aqui tem mais uma que deu certo, ó, como vocês podem ver, eu vou puxar aqui, ó, já tem raiz. Como foi que eu fiz, gente? Eu vou mostrar pra vocês agora. Você vem aqui, pega um raminho dela, tá? Não precisa ser muito grande, tá? De 10 a 20 centímetros é o suficiente. Eu vou pegar aqui um raminho, ó,
pequenininho. Vou pegar um maiorzinho aqui, ó, quebrar aqui. Você quebra com a unha mesmo. Com esse raminho aqui, você vai fazer o plantio. Ó, aqui eu tenho um vaso com terra comum de jardim mesmo. Se for uma terra adubada, melhor ainda, tá? Mas geralmente eu faço com terra comum mesmo. Essa plantinha não é tão exigente. Basta você deixar na sombra, porque no caso dessa terra aqui, ela é um pouco arenosa, então segura pouca umidade. Então, na sombra, ela se mantém úmida por mais tempo, tá bom? Mas se você for fazer a propagação dela em humus de minhoca, por exemplo, ela vai se desenvolver muito melhor, porque retém mais umidade e tem mais nutrientes. Então você simplesmente, como vocês viram aqui, ó, você vai enfiar aqui o raminho na terra, um pouquinho, cerca de 1 centímetro mais ou menos, e fazer uma rega. E aqui deu certo mais do que eu imaginei, na verdade. Eu achei que fosse ser menos, mas até que foi bem. Ó, aqui no cantinho tem mais uma. Ali tem mais. Bom, eu vou deixar essas aí, né? Vocês percebem que a taxa de umidade da terra tá suficiente para elas, porque aqui tem uma torênia. Torênia, se a terra ficar seca por muito tempo, sofrer muito estresse hídrico, ela não suporta e seca, né? E a torênia tá aqui verdinha, tá dando flores, isso quer dizer que a taxa de umidade tá regular. E aqui tá as mudinhas, e um grande erro que as pessoas cometem, gente, é plantar num vaso muito pequeno. Geralmente eles plantam numa cuia, porque ela acaba ficando pendente. Então, as pessoas utilizam uma cuiazinha dessa daqui e não é que não pode cultivar na cuia, pode sim. Aqui, por exemplo, olha, eu fiz as mudinhas diretamente na cuia, tá vendo? Ó, tem aqui 1, 2, 3 mudinhas, as 3 deram certo aqui. Eu deixei embaixo de uma árvore, tem até as folhas da árvore do Oiticica, e é uma cuia, né, do mesmo tamanho dessa daqui, né? Só que quando você coloca ela numa cuia dessa, ela requer muito mais umidade. E se você não é uma pessoa que tem o hábito de regar sempre, então, se você esquecer, pode ser que a sua azulzinha seque muito depressa e não dê tempo aí de você salvar ela. Então, por isso que eu recomendo que você utilize um vaso maior, tá? Esse daqui, ó, tem 10 quilos. Esse daqui era um frasco, né, de doce de leite. Tá bem velho já, mas não tem problema, porque você pode utilizar um cachepô. Mas a azulzinha é uma plantinha também muito interessante, porque ela acaba deitando sobre o vaso, tá? Quando você cuida bem dela, ela se desenvolve tanto que ela deita sobre o vaso e tampa tudo isso daqui, ó. Essa daqui ainda não está deitadinha, porque ela ainda é jovem, tá? Mas eu cultivo a azulzinha há anos e elas deitam sobre o vaso e ficam lindíssimas. Então eu vou utilizar esse vasinho aqui, tá? No caso dela não recobrir tudo, até os pezinhos aqui do vaso, eu utilizo um cachepô, né, para pôr dentro, para ficar bem bonito. Então aqui o que você vai fazer é abrir um buraquinho, né, na terra. Vou utilizar aqui. Como a minha azulzinha já está enraizada, não estou plantando aqui direto aqui como eu fiz com aquela dali, então eu vou simplesmente colocar aqui, olha, já enraizada. Chega um pouquinho de terra. Essa terra é terra comum do meu jardim, areia e esterco de curral bem curtido. Se você não tiver esterco de curral, você pode utilizar humus de minhoca, né? O humus de minhoca é um dos melhores estercos que existe, né? E para quem não sabe, gente, o humus de minhocas é o cocô da minhoca, né? Porque a minhoca, ela come o dia inteiro e caga o dia inteiro. E o cocô dela é abençoado pra gente que é jardineiro, porque ela faz as plantas, são alimento para a planta, um alimento excelente, né? Sem defeito. Então, pronto, tá plantado aqui. Vamos fazer uma rega. Regando a sua azulzinha, tá? E como ela tá muito pequenininha, então é quase que inevitável você molhar as folhinhas, tá? Mas quando ela tiver maiorzinha assim, olha, eu recomendo que vocês façam rega aqui por baixo, tá? Rega mais aqui por baixo, evita molhar as folhas para evitar a proliferação de fungos na sua plantinha, tá? Quando ela tá menorzinha assim,
provavelmente você vai acabar molhando as folhinhas. Mas uma coisa também que não pode ser esquecida, gente, na hora de fazer o plantio, é que o vaso precisa ter furinhos, tá? Muitos furinhos. Esse daqui, olha, vocês estão vendo aqui, ó, tem furinhos embaixo por todo lado. E outra coisa também é que aqui em cima precisa sobrar uma bordinha, tá vendo? Para você fazer a rega, porque se ele ficar totalmente cheio aqui de terra, quando você jogar água, a água vai cair para fora, não vai dar tempo de o vaso absorver aí. Sua plantinha vai ficar seca, né? Com a terra seca. Então, você precisa deixar uma bordinha aqui sem a terra, né? Chega a terra somente mais ou menos até aqui no vaso, para poder sobrar um espaço aí para você fazer a rega. Ok, gente? Então, olha, bem simples, né? Às vezes demora aí uns 20 dias para ela começar a soltar as primeiras folhinhas, os primeiros raminhos, mas acredite, se ela não secar em 20 dias é porque já está dando certo aí a sua propagação da azulzinha. E aqui eu plantei ela nesse pneu, tá vendo aqui? Ó, ela tá dentro de um pneu e ela já está bem ramificada. Ela só não está completamente florida, ó. Só tem aqui umas 5 ou 6 flores hoje. E ela não está completamente florida porque ainda não é a época dela. Mas daqui a um mês ela vai estar muito florida aqui porque começa a primavera, né? E esse daqui, por incrível que pareça, é um único ramo, viu, gente? Então, se a sua azulzinha tiver espaço para se desenvolver, ó, que ela tá num pneu de aro 14, então, se ela tiver espaço para se desenvolver, ela vai se desenvolver bastante. Você não precisa colocar 2 ou 3 mudinhas, não, tá? Aqui eu até tenho mais, aqui, por exemplo, deixa eu ver, ali, olha, porque eu tô fazendo uma mudinha ali, mas não vai ficar ali. Eu vou passar para um outro vaso, porque somente uma mudinha aqui, se ela tiver espaço para as raízes se desenvolverem, ela acaba desenvolvendo a copinha dela também, enchendo de ramos e ficando linda na sua casa. E uma coisa que ela precisa também, tá? Que eu não posso deixar de falar, é que ela precisa de sol, tá? Então, se você mora numa região de clima muito quente, nem precisa ser sol do dia inteiro. Sol parcial já é suficiente para ela, tá? E regas pelo menos 2 vezes na semana, tá? Nessa época mais seca, né? Na época chuvosa você não precisa regar. Ela é uma planta nativa do Brasil. Quando ela está plantada em vaso, sim, você precisa dar atenção especial para a rega dela. Mas se você plantar ela no pneu, igual eu plantei aqui, olha, que embaixo do pneu não tem nada, já dá direto no chão. Então ela resiste muito mais tempo aí à falta de regas. Ok, gente? Então, olha, espero que vocês tenham gostado da dica, que faça muitas mudinhas de azulzinha. Quando for em viveiro, tá? Procure se você encontra azulzinha. Geralmente eles vendem o saquinho, a mudinha, e o preço é muito bom, gente. O preço, a azulzinha não é uma plantinha cara, porque geralmente as pessoas fazem também bordaduras com ela, então plantam muitas mudas, uma pertinho da outra, para ela dar uma linda florada todas as manhãs. E se você gostou dessa plantinha, tá? Deixa o seu gostei, saiba que eu vou fazer muito mais vídeos sobre ela, postar fotos, porque a florada dela está apenas começando. Beijo pra vocês, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.